Quarta-feira, dia 13 do mês de julho do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Hoje vamos falar de um assunto que está muito em pauta, muitíssimo comentado e, é claro, com razão, porque todo mundo ficou muito revoltado com a ação daquele médico anestesista. O que ele fazia? Enquanto a mãe estava ali para dar à luz, ele usava uma quantidade excessiva de anestesia que deixava a paciente dopada. E aí ele se aproveitava deste momento de vulnerabilidade e praticava atos sexuais enquanto a pessoa estava ali. De um lado ele anestesiando a pessoa e abusando desta pessoa, do outro lado, coberto por uma cortina, os médicos que faziam o parto. Olha só que absurdo! Mas o que é que isso tem a ver comigo, com você e com a lei de Deus e com a palavra? Tem tudo a ver. Porque quando a pessoa ela segue a Cristo, ela teme a palavra do Senhor, ela conhece a justiça divina, ela sabe perfeitamente bem o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Mas quando as pessoas não conhecem a Jesus, levam uma vida desordenada e acontece esse tipo de coisa com essa pessoa. O que eu quero dizer para você é que nesses últimos dias os crimes sexuais, e este é o motivo do nosso bate-papo de hoje, tem aumentado muito, porque as pessoas têm sentido uma necessidade muito grande de cometer esses pecados sexuais. Eu vou colocar para vocês aqui agora uma manchete do dia de ontem, dia 12, num dos grandes portais de notícia do Brasil, que é o UOL, que traz a notícia de um trisal. O que é um trisal? É algo diferente do casal. O que é um casal? É um homem e uma mulher, como nós conhecemos normalmente. Trisal são 3 pessoas. Podem ser 2 mulheres e um homem, como é o da notícia aqui, ou podem ser 2 homens e uma mulher, enfim. Há também o chamado poliamor, em que as pessoas acham que podem se envolver ali com várias pessoas, todas sabendo disso, todas consentindo com isso, concordando com isso. É o tal do poliamor. A pessoa pode se relacionar sexualmente com várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo isso contra os padrões bíblicos. Quando você fala isso, principalmente nas redes sociais, olha, a Bíblia, ela foi escrita há milhões de anos atrás, então ela está ultrapassada. Isso se aplica àquele povo. Porque a Bíblia foi escrita apenas para os israelitas. Enfim, é um monte de absurdo, um monte de besteiras tentando justificar o comportamento errado e condenável pela palavra do Senhor. Há uma resistência muito forte, há uma militância muito grande querendo legalizar esse tipo de coisa, em detrimento das coisas que nós consideramos normais. Há uma tentativa de acabar com o dia do pai e o dia da mãe para que seja criado o dia do Criador. Por quê? Porque tem casais que são 2 homens, então não pode ter o dia das mães. Tem casal que são 2 mulheres, então não pode ter o dia dos pais, então tem que se criar o dia do Criador. E absurdos como esses estão rolando faz muito tempo. Mas, à luz da Escritura, vamos mostrar para vocês o que é certo segundo a palavra do Senhor. Na página Respostas Bíblicas, eu encontrei aqui um artigo muito interessante, escrito pelo pastor Marcelo Teixeira Malê. Ele é um pastor batista. A página chama-se Respostas Bíblicas, perguntas e respostas à luz da Bíblia. E ele colocou um artigo aqui muito interessante, intitulado O que é imoralidade sexual na Bíblia. Segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda a prática do sexo fora do padrão estabelecido por Deus. Ou seja, Deus Todo-Poderoso estabeleceu um padrão, uma lei,
a maneira correta de se manter relação sexual. Ele continua aqui, ó. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, com amor e respeito, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 24. Tudo que se desvia deste padrão é imoralidade sexual, ou seja, é pecado. E o preço do pecado é a segunda morte. Qual é a segunda morte? O fogo do inferno por toda a eternidade. Esse é o preço do pecado. O sexo é uma ação muito íntima que pode ter fortes efeitos na vida de um casal. Por isso, o ato sexual precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. Aqui agora ele vai relatar as formas da imoralidade sexual. Sendo uma prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, a imoralidade sexual é pecado. Eu acabei de falar para você. Vejamos então algumas formas de imoralidade sexual descritas na Bíblia. Então agora ele fala o que é a imoralidade e ele diz os versículos. Preste atenção, é tudo com respaldo bíblico. Adultério é a relação sexual fora do casamento ou com alguém já casado. Levítico 18:20, Provérbios 6:32 e Romanos 2:22. Fornicação, relação sexual antes do casamento. É isso mesmo. Enquanto você não for casado, casada, você não pode ter relação sexual. É pecado. É chamado de fornicação. Onde é que está isso na Bíblia? Êxodo 22:16, 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Prostituição. Relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro. Levítico 19:29, 1 Coríntios 6:15, Hebreus 13:4. A prostituição não é só pelo dinheiro. Às vezes a pessoa, quando ela quer subir numa empresa, por exemplo, ela se deita com o patrão ou com a patroa para ter um cargo melhor. Isso também é prostituição. E é claro, você sabe, né? Você vai lá, você paga para a pessoa, mantém relação sexual com a prostituta. Estupro. Isso aqui a maioria das pessoas conhecem, mas está acontecendo muito. O que é estupro? Relação sexual sem o consentimento da outra pessoa. Isso aqui está descrito em Deuteronômio, capítulo 22, dos versículos 25 ao 29. Estupro é um crime hediondo, é um negócio revoltante, mas que infelizmente continua acontecendo em pleno século XXI, em pleno ano de 2022 depois de Cristo. Homossexualidade. Relação sexual com a pessoa do mesmo sexo. Onde é que está isso na Bíblia? Levítico 18:22, Levítico 20:13, Romanos 1:27, 1 Coríntios 6:9. Incesto, por incrível que pareça, acontece ainda nos tempos atuais o incesto. O que é o incesto? Relação sexual com familiares próximos. É o irmão com a irmã, é o tio com a sobrinha, é a mãe com o filho, enfim. É a relação sexual com os parentes próximos. Levítico 18, dos versículos 6 a 17, Levítico 20:19. Então é que fala sobre o incesto. Bestialidade. Relação sexual com animais. Você acredita que ainda tem gente que faz isso? Pois é. Relação sexual com animais. Está descrito na Bíblia em Êxodo capítulo 22, versículo 19, Levítico 18:23, Levítico 20:16 e Deuteronômio 27:21. Talvez agora você entenda por que eu vivo repetindo aqui que nós estamos piores que Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra foram destruídas justamente por causa disso. Era muito pecado, era muita fornicação, eram muitos pecados na área sexual principalmente. E foi tanto que o Senhor não aguentou mais, mandou fogo do céu e destruiu a Sodoma e destruiu a Gomorra. As duas cidades, não sobrou pó sobre pó.
pedra sobre pedra. O fogo caiu do céu, caiu enxofre e acabou com tudo. A mulher de Ló olhou para trás, pronto, na mesma hora virou uma estátua de sal. Tão grande era a ira do Senhor naquele momento. Só que infelizmente nós estamos piores que Sodoma e Gomorra, porque a quantidade de pecado nesta área sexual cresceu exorbitantemente. E muitas pessoas hoje são escravas, quer seja da pornografia, quer seja da bestialidade, tudo isso que eu falei para vocês aqui. Isso é pecado diante do Senhor nosso Deus. E agora estampando as páginas de um grande portal de notícia, como se fosse uma coisa maravilhosa, esse problema que o Trisal está encontrando para registrar a criança. Eles querem colocar o sobrenome dos três na criança, e a justiça está colocando ali alguns problemas. Então isso virou manchete, virou notícia, olha... A tendência é que a sociedade acolha esse tipo de comportamento. E isso agora é considerado normal. É uma mulher e 2 homens. E agora tiveram um filho. E estão brigando na justiça para colocar o sobrenome dos 3 envolvidos na criança. É isso que está acontecendo. E aqui fica o nosso alerta para você que quer viver uma eternidade de paz, de amor, de alegria, de gozo, de felicidade. A nossa vida aqui, repito mais uma vez, ela é passageira. As coisas deste mundo são passageiras. Os bens materiais são bens materiais e não são bens espirituais. A Bíblia nos alerta, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos ensina a juntar galardão no céu. Ou seja, praticando a palavra do Senhor, tendo fé em Cristo, isso gera galardão. Hebreus 11, capítulo 6, diz que Deus abençoa, que Ele dá galardão aquelas pessoas que o buscam. Então, se você está em Cristo, é muito fácil para você ajuntar galardão, praticando os ensinamentos de Cristo, amando o seu próximo, ajudando as pessoas, fazendo com que a palavra do Senhor chegue ao maior número de pessoas possíveis. E isso vai te confrontar, isso vai fazer com que a sociedade te veja com outros olhos. Você não será o queridinho, a queridinha, você não será popular, as pessoas vão tacar pedras, você vai ser cancelado na rede social, digamos assim, mas por uma causa justa e por um bem maior. Fica aqui o alerta do Falando a Verdade. Abra o seu olho, cuidado, olha só o que está acontecendo, olha só o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra, fique atento à imoralidade sexual. Isto é pecado, isto gera morte e gera morte eterna.